Vamos lá, jovens, então, os exercicinhos de... Deixa eu fechar minhas coisas aqui para ficar menos travado o computador. Sobre magnetismo, né? Que foi a aula passada. A figura representa um ímã em forma de barra. Seus dois polos magnéticos, norte e sul, e algumas linhas de indução contidas no plano da figura, do campo magnético, são criadas pelo ímã. Sobre essas linhas estão assinalados os pontos de A até H. Desprezando-se a ação de qualquer campo magnético, o vetor campo magnético criado nesse ímã tem a mesma direção e o sentido em... Então, vou fazer o esqueminha aqui do ímã, tá? Temos o íminha, sul, norte, tá? E eu tenho que fazer as linhas aqui de campo, né? Vai ficar meio torto aqui, gente, mas vai na fé. Vamos fazer de conta que tá reto, tá bom? Use a boa vontade. Bom, o que acontece com o campo no polo norte? O campo no polo norte, ele sai, tá? Do ímã, do polo norte do ímã e vai para o polo sul. Então, o que vai acontecer no ponto A, por exemplo? No ponto A, que está aqui, a linha de campo vai estar apontando para dentro do ímã, apontando para o sul. No ponto E, que é o oposto, ela vai estar apontando para fora, porque ela sai do polo norte. Tá? Que é o ponto E. No ponto D, tá vendo que a linha está saindo aqui ó, do norte indo para o sul? Então, o vetor campo magnético no ponto D é assim. Professor, por que ele não é curvo? Porque um vetor ele tem sempre uma direção e um sentido. Então, ele é tangencial às linhas de campo. Tá? Então, se é uma curva, você faz uma linha tangente ali. No ponto C, aqui em cima, ele é tangente dirigido para esse lado. Tá? Esse C ficou a coisa mais horrível do mundo. Ponto C. E no ponto B de bola, ele é tangente a esse sentido, porque ele está indo na direção do polo sul. Já na parte de baixo, o F vai apontar para baixo o campo. Por quê? Porque ele sai do norte, passa pelo F, passa pelo G e chega aqui no ponto H. E ele pergunta assim: quais pontos têm a mesma direção e mesmo sentido? Então eu vou circular aqui os que têm a mesma direção e mesmo sentido. H e D, mesma direção e mesmo sentido. G e C. Vou pegar outra cor aqui, que eu não usei ainda. E A. E B e F. Tá? Então eu estou combinando as cores aqui. E aí a gente tem que achar a alternativa que bate com esses valores. Então B e H, não, B e H não são da mesma cor ali no meu desenho. B e D, também não. E G, também não. A e C, menos. E D e H, se você olhar D e H, eles estão com a mesma direção e mesmo sentido, então a resposta é a alternativa E, de elefante. Tá bom? Vamos, tem mais dois aqui. Vamos lá, para os outros dois. Da página 87 da Mackenzie. Considere as seguintes afirmações. A denominação de polo norte de um ímã é a região que se volta para o norte geográfico do planeta da Terra, e polo sul é a região que volta para o sul geográfico da Terra? Sim, lembre-se na aula que eu expliquei para vocês, na aula gravada ali anterior, que eu tenho a Terra, né? Aqui, tá? Aqui temos a Terra, tá? Então, Terra, 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 Terra. Aqui o polo sul, polo norte, tá? Norte geográfico, sul geográfico. Tá? Tô falando de mapa mundi. Aqui não é um mapa, né? Que é um globo, mas tudo bem. O que é determinado como polo norte e polo sul
é o comportamento geográfico, né? É o comportamento da bússola. O ponteirinho norte magnético da bússola aponta para o norte geográfico e o sul magnético para o sul geográfico, tá? Na Terra, a gente tem a inversão. A Terra, onde está o sul geográfico, é o norte magnético, e aonde está o norte magnético é o sul geográfico, tá? Então, sim, um ímã, que é uma bússola, a bússola que é um ímã, tem o seu norte e sul, os polos chamados norte e sul, pela parte geográfica, né? A parte histórica aí do conceito de magnetismo. Então, o primeiro é verdadeiro. Isso aqui está certo, que é verdadeiro. Ímãs naturais são formados por pedras que contêm óxido de ferro, denominadas magnetitas. Isso aqui, gente, é aquele tipo de coisa que a equação ali não vem nem ao caso. Magnetita dos materiais mais antigos que o ser humano conhece, que tem magnetismo natural. E daí que vem o nome magnetismo, é da magnetita, tá bom? Então, sim, normalmente o ferro, os materiais ferrosos, eles interagem com os ímãs. Então, eles têm, a gente vai conversar isso em outra aula, tá? Tem as propriedades magnéticas, então, paramagnético, ferromagnético, tá? Diamagnético. Então, tudo que é feito de ferro interage sim com os ímãs. Então, verdadeiro. Ímãs artificiais são obtidos a partir de processos denominados imantação. Também, essa também é verdadeira, tá? Mas eu vou explicar para vocês o que é uma imantação. Se eu tenho uma agulha aqui, tá? Agulha de uma bússola, só que ela está desmagnetizada, é só um pedaço de metal. Se eu pego um ímã, tá? Aqui eu tenho um ímã, tá? O norte e o polo sul. O que a gente chama de imantação, e não é assim que os ímãs são fabricados, tá? Esse é um jeito simples de fazer um magnetismo fraco. Se eu pego esse ímã e fico fazendo esse movimento aqui, ó, com o ímã, eu pego o ímã e fico fazendo assim, ó, arrasto para cima, afasto o ímã, arrasto para cima, afasto o ímã, arrasto para cima. Então tá vendo que eu estou indicando, vamos dizer assim, levando o norte toda hora do sul, de baixo para cima aqui nessa agulha, de baixo para cima, de baixo para cima, de baixo para cima, de baixo para cima. Quando eu terminar a minha imantação, a agulha vai ficar com o norte aqui em cima e o sul ali embaixo, porque eu fiz esse movimento, tá? Eu vou organizar aqueles dipolos magnéticos internos da matéria. Então, se eu fizer esse movimento várias vezes, aqui na bússola vai acabar ficando o norte e aqui o sul. Professor, e se eu imantar de outro jeito? Pegar o sul e ficar passando de baixo para cima. Aí fica em cima o sul e embaixo o norte, tá? Mas isso é uma imantação. Essa é a resposta correta do exercício. Alternativa E, todas são verdadeiras, tá bom? Sobre imantação e os tipos e os comportamentos dos metais ferrosos, a gente vai conversar mais na aula ao vivo, tá bom? E, por fim, o último exercício. Ai, pega, eu apertei o botão errado aqui. Volta. Volta. Considere dois ímãs em forma de barra. Um natural e outro artificial. Ímã, não faz diferença. Sobre eles pode-se afirmar que o ímã artificial difere do ímã natural pela possibilidade de, no artificial, os polos de mesmo nome se atraírem? Não. Gente, o que acontece com o ímã natural ou artificial é a mesma coisa, tá? Então eles se comportam da mesma maneira. Normalmente, como a gente cria os ímãs artificiais, a gente cria ímãs mais fortes, mais intensos de campo, mas o resto é tudo a mesma coisa. Os dois tipos de ímã, quando sujeitos apenas ao campo magnético terrestre, têm seus polos magnéticos alinhados segundo a direção leste-oeste. A bússola, que é um ímã, por exemplo, que a gente cria, ele aponta para o leste-oeste? Não, norte e sul. Quando você tem um ímã imerso em um campo magnético, ele vai se alinhar ao campo magnético. C. Ao dividir qualquer dos dois ímãs em duas partes, obtém-se dois novos ímãs com as mesmas propriedades do ímã original? Essa é a resposta correta. E eu já vou mostrar aqui para vocês uma repartição de ímãs. Vamos só ler as outras.
D. O ímã artificial pode apresentar um único polo magnético. Já está errado. Não existe monopolo magnético. Professor, por quê? Vê o vídeo anterior, onde eu explico por que existe o magnetismo na matéria, tá bom? E. O campo magnético criado pelos dois ímãs apresenta a mesma intensidade em suas extremidades e suas regiões centrais? Depende. Nem todo ímã tem a mesma intensidade. O ímã de geladeira não tem a mesma intensidade que o ímã de neodímio que tem dentro do computador. Tinha, né, nos drives de CD, porque ninguém usa CD, tá? Então, não, a intensidade do ímã não tem nada a ver, tá? Ele tem que mensurar. Você pode criar um ímã artificial mais fraco que um ímã natural também. Nada impede, tá bom? Ó, sobre a divisão dos ímãs, é algo mais ou menos assim. Temos aqui um polo norte e aqui temos um polo sul, aqui desse lado. Eu vou vir aqui e vou quebrar o ímã na metade, exatamente aqui no meio. O que vai acontecer? Aqui vou ter mais um pedaço e aqui um pedaço. Tá? Esse aqui é daqui, esse aqui é daqui. Como que eu sei como se comportam esses novos pedaços? Tá vendo que aqui, ó, eu tinha o polo norte desse lado? Então aqui eu tenho que continuar tendo o polo norte. Norte. Ele mantém as propriedades do ímã original. Tá vendo que aqui eu tinha um polo sul? Então aqui eu tenho que ter um polo sul. Sul. Como os ímãs não existe monopolo magnético, se eu tenho o norte no pedacinho da direita, do lado direito, eu tenho que ter o sul do lado esquerdo. E no ímã da esquerda, no novo pedaço da esquerda, se eu tenho o sul do lado esquerdo, eu tenho que ter o norte do lado direito. É só você lembrar também, se você achar mais viável, que sempre quando você quebra o ímã, a tendência do ímã é grudar de novo, ó. Porque fica norte e sul. Os opostos se atraem. Se eu quebrar mais uma vez, o que acontece? Cada pedacinho novo desse ímã, tá? Será um novo ímã. Professor, como que eu vou saber a ordem? Olha a extremidade. Aqui é norte, então do lado é sul. Se aqui é sul, do lado é norte, depois é sul, depois é norte, depois é sul, depois é norte e depois é sul. Olha aqui. Olha como as extremidades continuam sendo norte e sul. E a tendência de todos os pedacinhos é se atrair novamente. Tá bom? Certo, gente? Pessoal, qualquer dúvida me procurem. Eu não vou ficar repetindo todo o vídeo. Se vocês acharem mais fácil, comenta aqui, comenta no Classroom. Vocês estão terceirão, né? Vocês são um pouco mais ligados aí como funciona. Beleza? Nos vemos amanhã na aula, então, se quando vocês não estão vendo esse vídeo, ou talvez a aula já tenha passado, eu estou falando com pessoas que já viveram esse momento. E continuaremos com o eletromagnetismo, que é um pouco mais divertido. Certo? Jovens, até mais!